Fala pessoal, Marcelo Ortiz por aqui e nesse vídeo nós vamos falar sobre migração de serviços do seu on-premises para a nuvem. E quando estamos falando de nuvem, eu estou falando de AWS. Então a ideia é trazer alguns tópicos que são importantes no momento que você está planejando, entendendo o que vai ser migrado, o porquê, né? O mais importante é entender o porquê que tu está migrando para a nuvem. Então eu vou trazer alguns tópicos para a gente começar a pensar em formatar um plano de migração. Então eu vou falar sobre os 7 R's de estratégias de migração. Cada estratégia demanda de um tipo de plano, então é importante entender qual é a sua estratégia. Depois eu vou mostrar para vocês um workflow que eu criei baseado nesse livro aqui, Data Center Migrating Using the Rope Framework. Então esse livro, ele é um livro bem interessante, ele trata de migrações entre data centers e também de migração de data center on-premises para a nuvem. Ele tem um framework muito mais complexo, eu resumi um pouco esse framework para o meu uso no meu dia a dia. Então eu vou demonstrar um desses frameworks para vocês. Depois vamos entender quais são os serviços da AWS dedicados para a migração. Então nós vamos entender serviço de migração de servidores, serviço de migração de bases de dados e serviço de migração de arquivos. Na prática, eu vou demonstrar para vocês como que a gente faz para fazer a migração de um servidor, é um servidor virtual que está num vSphere 8, uma máquina física vSphere 8, com EXE8, com vCenter 8, para a AWS. É esse servidor aqui. Então, aqui está o ambiente, o meu ambiente, o meu laboratório particular, que tem duas máquinas, dois servidores físicos, o EXE01 e o EXE02, num vCenter 8, e nós vamos migrar esse servidor aqui. É um Ubuntu, um servidor Ubuntu. Vamos migrar então aqui desse vCenter, desse ambiente vSphere, para a AWS. Mas antes de entrar nos 7 R's de estratégia de migração, queria explicar para vocês como é que a gente estabelece uma comunicação entre o data center e a AWS para fazer as migrações. Tipicamente, tu tem 3 maneiras, de modo geral, de fazer isso. A primeira maneira é com um link de internet. Então, você tem um link de internet no seu data center e através dele você conecta na sua conta na AWS. Você pode, inclusive, configurar um serviço client-to-client, VPN client-to-client para aumentar a segurança da conexão. Você também pode ter uma conexão dedicada entre o seu data center e a AWS, com um serviço chamado Connect Direct, ou você pode usar equipamentos da AWS dentro do seu data center, onde você vai migrar para esses equipamentos os seus workflows, seus dados, suas bases de dados, e esse equipamento vai fisicamente para a AWS. Isso chama Snow Family. Agora sim, vamos entrar no conteúdo e entender primeiro quais são os 7 R's de estratégias de migração. Para ficar mais fácil de explicar todo esse conteúdo de migração, eu preparei um material aqui para vocês, então vamos passar nele e depois a gente vai para a prática. Então primeiro, entendendo quais são os 7 R's de estratégia de migração para a nuvem. Então nós temos o rehosting, que é esse cara aqui, nós temos o replatform, o repurchasing, o refactory ou rearchitect, o retire, o retain e o reallocate. Então, o que é cada um desses R's de estratégia de migração? Eles vão definir qual é o modelo, qual vai ser seu plano de migração. Então, dependendo de qual estratégia você escolher para a migração dos seus serviços, você vai ter que fazer um tipo de plano. Então, começando pelo rehosting, que é esse cara aqui, o primeiro aqui do slide, ele é uma solução rápida para migrar serviços para a nuvem, que consiste em migrar seus serviços, servidores, aplicação e banco de dados, para uma solução na nuvem, uma solução Infrastructure as a Service. É um lift shift, comumente chamado como lift shift. Ou seja, o que você vai fazer? Você move os seus serviços sem fazer nenhuma alteração no serviço. Então você pega o seu servidor virtual, que está no seu data center on-premises, e migra do jeito que ele está para a nuvem. A base de dados para a nuvem, sem mexer e sem alterar nada nos serviços. O replatform, essa estratégia, você migra seus serviços para a nuvem, mantendo a mesma arquitetura, porém fazendo alguma alteração para tirar algum proveito de alguma facilidade de algum serviço da AWS. Então, por exemplo, você pode migrar
os seus servidores de aplicação sem fazer nenhuma alteração neles, pega do jeito que ele está hoje no on-premises, migra para a AWS, porém a base de dados você pode converter ela de uma base de dados física no seu data center para um RDS na AWS. Então você vai tirar um proveito de um serviço de banco de dados autogerenciado. Você mantém a arquitetura, migra quase todo o seu serviço do jeito que está hoje, do seu on-premises para nuvem, mas tem a liberdade de mexer de uma forma menos invasiva na sua arquitetura em algum dos componentes dos seus serviços. Já o repurchasing é um serviço de substituir a aplicação que hoje você tem em on-premises para uma aplicação nativa na nuvem, um SaaS. Já o refactoring e o re-architect, aqui você reescreve a sua solução para tirar melhor proveito da nuvem, ou melhor, você reescreve o código da sua aplicação, a arquitetura da sua aplicação, para tirar o proveito das facilidades e dos recursos que temos disponíveis na nuvem. Já o retire é bastante simples, é você aposentar os serviços que porventura você nem utiliza mais hoje. Então, você simplesmente tira ele de produção. Já o retain é o serviço que você não vai ganhar nada levando para a nuvem. Você não vai ganhar escalabilidade, você não vai ganhar em custo, você não vai conseguir tirar nenhum proveito de uma facilidade da nuvem, então você deixa onde ele está. E o relocate é muito parecido com lift shift, com rehosting. É uma estratégia onde você coloca na nuvem o mesmo conjunto de componentes que você tem em on-premises. Então, por exemplo, hoje você tem on-premises alguns clusters em VMware, você pega esse cluster em VMware e migra para a mesma tecnologia na nuvem usando o VMware Cloud na AWS, por exemplo. Então, mesmo componente de on-premises para a nuvem. Então, esses são os 7 R's de estratégias de migração de serviços para a nuvem. Dependendo de qual estratégia você escolher, vai ser em cima dessa estratégia que tu vai montar o projeto de migração para a nuvem. Muitas vezes até tem, no mesmo projeto, muitas vezes tem até mais do que uma estratégia. Tem 2, 3 estratégias e aí você monta o seu projeto conforme a sua necessidade. Agora eu vou explicar um pouco para vocês um workflow que eu montei para fazer projetos de migração de serviços para a nuvem. Ele é baseado nesse livro, que chama Data Center Migration Using the Group Framework, do Paul Thompson. Esse livro aqui ele é super completo, então tem um framework gigante e completinho para você fazer migração de serviços entre data centers ou data centers on-premises com a nuvem. O passo número 1 é o que eu chamo de guia dos princípios, é o guia que explica o que vamos fazer, por quê e como. Então ele vai servir como um guardrail para tomada de decisão durante o projeto. A ideia desse guia é evitar loucuragem. A pessoa, um gestor que acordou pensando em alguma coisa diferente, que não está de acordo com esse guia. Então isso aqui serve mesmo para a gente cercar o que a gente quer e não deixar que coisas fora do nosso objetivo atrapalhem o desempenho do projeto. Depois disso, nós temos o passo 2, que é a fase do discovery. É a fase onde nós vamos entender quais são os elementos de tecnologia que serão migrados, mapear as aplicações que estão envolvidas nesses elementos e, o mais importante, entender como eles se relacionam, para a gente evitar que parte da aplicação do seu serviço fica on-premise, parte fica na AWS e você acaba tendo perda de alguma performance, enfim, alguma coisa que não corra bem. Então a ideia é você entender como isso tudo se relaciona e montar. Quando a gente for montar a migração, a gente vai chegar nesse passo, ela vai ser em wave. Então você vai escolher os serviços que têm relação para migrar numa mesma onda de migração. Então essa é a ideia do discovery, é a gente entender do que nós estamos falando. E existem algumas aplicações que podem fazer esse discovery para a gente. A própria AWS tem uma aplicação de discovery, ela faz um discovery mais relacionado com qual é o servidor, que serviços tem ali, o IP, performance e tudo mais. Mas tem algumas outras aplicações que, além disso, traz o correlacionamento. Como é que essas aplicações, esses servidores e serviços se relacionam. Então, por exemplo, tem uma aplicação chamada Device 42, que faz isso, e algumas outras aplicações que também ajudam a gente a montar esse mapa de relacionamento. Já o passo 3 é o passo de fechar o escopo. Então a gente já sabe quais são os guias, quais são a arquitetura, o que a gente vai fazer, qual o objetivo. A gente já entendeu
qual é o relacionamento dos serviços, quais são os serviços, os servidores, e chegou à fase de entender qual é o escopo. E aqui você vai entender qual é o R para cada serviço que você vai migrar para a nuvem. E também vai definir o que está fora do escopo. Então aqui é a hora de você realmente começar a pensar um pouco mais em gestão de projeto. O passo 4 é um passo super importante que às vezes é negligenciado. Às vezes a TI faz um projeto de migração pensando que é apenas um projeto de TI. E não é. Tem serviços de negócio normalmente envolvidos dentro dessa migração. Então aqui nesse passo 4 é a hora de você sentar na mesa junto das equipes de negócio, demonstrar para eles o que vai ser feito e chamar eles para participar do projeto. Então você alinha com a equipe de negócio quais são os objetivos, o escopo, o impacto junto aos times de negócio. Tudo isso é alinhado nesse passo 4. Aí você já começa a trazer o negócio para dentro do projeto de migração e deixa de ser um projeto somente de tecnologia, somente de TI, para ser um projeto de negócio. No passo 5 é onde a gente faz a definição das ondas, ou seja, normalmente você não migra tudo de uma vez só, um Big Bang do seu on-premises para a nuvem. Você define ondas, então você define, olha, na onda 1, que normalmente a primeira onda é onde você vai migrar os serviços que são menos prioritários, que têm menos impacto para o negócio, porque vai ser o momento que você vai estar aprendendo como isso tudo acontece. Então você pega o que é menos prioritário, menos impactante para o negócio e move para a nuvem, na onda 1. E aí você vai montando as ondas. Então a onda 2 é algum tipo de serviço, a onda 3 é outro tipo de serviço. E sempre pensando no relacionamento desses serviços para que não haja quebra desses serviços quando parte fica no on-premises e parte fica na nuvem. Então é hora de você montar bundles de migração dos seus serviços. No passo 6, já é hora de fazer um setup inicial da conta, na sua conta da AWS na nuvem. Você vai definir as organizações, a região, subredes, a governança, como isso tudo vai acontecer. E no passo 7, você tem, de fato, a migração, as ondas de migração, que é uma coisa cíclica. Então você vai ter, sei lá, 10, 11, 12, 13 ondas de migração, e esse passo 7, então, ele fica rodando até você finalizar todas as ondas de migração. Então você vai definir aqui, em cada onda de migração, que normalmente são sprints, você vai definir qual é o seu backlog, você vai definir, vai fazer o setup da daily meetings, vai entender quais são as pré-tasks, gestão de mudanças, gestão de configuração, governança toda em volta da migração, vai fazer a migração, vai fazer os testes e, por último, cada onda de migração vai ter uma lição aprendida para você entender o que você fez bem para repetir nas próximas ondas e o que você não fez tão bem para melhorar nas próximas ondas. E uma vez finalizado todas as ondas de migração, você vai para o passo 8, que é o descomissionamento, que é onde você vai desligar os seus servidores on-premises. Às vezes você movimenta para um lugar, para um outro, faz uma doação, faz uma venda. Então é uma hora de você desligar o que você tinha on-premises, porque tudo que você gostaria de migrar já vai estar na nuvem. E além desses 8 passos, tem alguns lembretes que são importantes para ter sucesso nesse tipo de projeto. O primeiro é envolver e alinhar tudo com os principais stakeholders, alinhar os objetivos, os indicadores, o que está indo bem, o que não está indo bem, as datas, os impactos. É muito importante você manter um plano de comunicação claro e visível. Normalmente a gente monta uma matriz do que já foi, do que não foi, quais são os riscos, o que já está mapeado nos riscos, o que ainda a gente tem que nos preocupar. Toda decisão de mudança do projeto deve estar alinhada com os guias de princípio, que é o passo 1 desse workflow, para evitar algum gestor que acorda de repente com alguma ideia maluca que vai prejudicar o projeto, e sempre envolver o negócio. Migração não é um projeto de TI. Migração é um projeto de negócio, vai impactar o negócio, vai trazer benefícios do negócio. É muito importante a TI estar alinhada com o negócio nesse tipo de projeto para demonstrar, inclusive, os ganhos que o negócio vai ter com esse tipo de movimento. Então nós já entendemos os 7 R's de estratégia de migração. Já demonstrei para vocês aqui um workflow que eu uso no dia a dia mesmo para fazer esse tipo de projeto. E agora nós vamos entender quais são os serviços da AWS específicos para fazer a migração de serviços para a cloud. Então, dando um rápido overview, nós temos alguns serviços da AWS específicos para migração. O primeiro é um Discovery, é um serviço Discovery. Eu vou até demonstrar para vocês lá dentro no meu ambiente on-premises como é que isso funciona.
mas ele pega as informações das suas máquinas virtuais, dos seus servidores, sejam servidores virtuais ou sejam servidores físicos, pega as informações desses caras e manda para a AWS e formata um painel com essas informações. Tem um serviço de migração dos servidores, que é o AWS Application Migration Service, que você vai pegar seu servidor de um lado do seu on-premise, seja físico ou virtual, migrar para a AWS. Tem também um serviço de base de dados, então você pega os seus dados e migra para alguma outra base de dados para dentro da AWS. Tem o serviço de migração de dados, seja NAS, seja File Server, também para a AWS, é o AWS Data Sync. E tem um serviço que centraliza as informações das suas migrações, que chama AWS Migration Hub. Então você consegue ver em um só local o status das suas waves, das suas aplicações, dos seus servidores durante a migração. Então agora vamos passar um por um por esses serviços, vamos entender um pouquinho melhor como cada um desses serviços funcionam. E vamos começar pelo AWS Application Discovery Service. O que é o AWS Application Discovery Service? É um serviço que coleta as informações como o nome dos seus servidores, IP, o MAC, recursos alocados, a sua utilização de CPU, de memória em disco, do seu data center, seja data center VMware, seja Hyper-V, seja servidores físicos. Ele é baseado em agente, no caso de Hyper-V ou servidores físicos, ou ele é baseado em não ter agentes, no VMware. Então, no VMware você instala um appliance, uma máquina virtual dentro do seu vCenter, e ela coleta as informações daquele vCenter e já encaminha para a AWS. Eu tenho ela instalada no meu laboratório, então eu vou demonstrar aqui para vocês como é que ela funciona. Então aqui, por exemplo, eu estou aqui dentro do meu vCenter. No meu vCenter, como eu já expliquei, eu tenho 2 servidores físicos, que é onde rodam as minhas máquinas virtuais, e eu tenho 2 máquinas virtuais. A Ubuntu Migration, que a gente vai demonstrar na prática como movimentar para a AWS, e eu tenho a AWS Discovery, que é a máquina virtual que está coletando as informações desse vCenter e encaminhando para a AWS. E esse aqui é o agente que está rodando então dentro do meu vCenter. Então é essa máquina virtual aqui, que está com esse IP. Ele tem uma interface que a gente consegue fazer as configurações, está conectado com a minha conta da AWS, está fazendo um sincronismo de informações nessa região e também está conectado com o meu vCenter. A gente consegue ver aqui que ele está conectado nesse vCenter. Para instalar é muito fácil, você baixa o OVA da página da AWS, faz o deploy no seu vCenter, ele vai pedir para colocar as suas keys de acesso na AWS e a partir daí ele já começa a fazer a sincronização com a AWS. Eu vou mostrar para vocês agora aonde estão essas informações na AWS. Então, quando você conecta na AWS, onde você vai encontrar as informações dos seus servidores on-premises, que está lá rodando o agente da AWS, mandando as informações para a nuvem, é nesse serviço aqui, na AWS Hub Migration. Então, aqui você tem a seção de Discovery. Vamos clicar aqui em servidores e ele vai trazer para você a informação dos seus servidores. Então, lembrando, no meu vCenter eu tenho essas 2 máquinas virtuais. Essas 2 máquinas virtuais, a AWS Discovery e o Ubuntu Migration, está demonstrando aqui. Eu até taguei elas, como por exemplo Wave 1, então no meu projeto isso seria na primeira Wave. E quando você clica nessas máquinas virtuais, traz um pouco mais de informações, como sua CPU, o que está usando de CPU, memória, IP e por aí vai. Já trouxe qual IP, trouxe qual sistema operacional, o MAC, quantidade de core, disco, uma série de informações. E aqui trouxe algumas informações de performance, CPU, memória, enfim. São as informações que ele consegue coletar lá do vCenter e trazer aqui para esse serviço de Migration Hub da AWS. Então, todos os servidores que você tiver no seu on-premises, você consegue transferir as informações desses servidores para cá para organizar como é que você vai fazer as suas migrações. Então, já falamos sobre AWS Application Discovery Service. Vamos para o próximo. O próximo é o AWS Application Migration Services. Então, o que esse serviço faz? Ele faz a conversão dos seus servidores, seja máquina virtual, seja servidores físicos, para execução na AWS. Ele é baseado em agente ou agentless. Então, quando você está falando de VMware, é possível fazer migração sem instalar agente. Quando você está falando de Hyper-V ou servidores físicos,
você precisa instalar o agente desse serviço dentro do sistema operacional dos seus servidores, seja Linux ou Windows. No VMware, você também consegue instalar dentro das suas máquinas virtuais o agente, então fica a sua escolha qual é a melhor estratégia para o seu ambiente. Ele faz as migrações automatizadas, incrementais e agendadas, então ele começa a fazer o sincronismo das informações do servidor que você quer migrar para a AWS. Isso fica sincronizando até o momento que você decidir fazer o cutover, e a partir daquele momento já passa a valer o servidor da AWS e não mais seu servidor que está on-premises. A sincronização é automática entre o seu servidor on-premises com a AWS até o cutover final, que é o que eu acabei de explicar. Nós temos aqui nosso data center, ele está enviando as informações através de uma appliance aqui no VMware ou de clientes instalados nos sistemas operacionais, caso seja Hyper-V ou servidores físicos. Ele vai estar enviando as informações disso tudo para a AWS, vai sincronizar os servidores na AWS, vai fazer um launch template e vai subir as instâncias EC2 na AWS conforme está no seu ambiente. Inclusive, você consegue mudar alguma coisa, por exemplo, você consegue colocar mais processador, mais memória, no momento que você subir isso aqui dentro da AWS. Então, esse é o serviço básico de migração de servidores. O próximo serviço é de migração de base de dados, que é o AWS Database Migration Service. O que esse serviço faz? Ele faz a conversão e migração de workloads de base de dados para a AWS. Isso é feito de duas formas. Migração heterogêneas, como quando você está misturando tecnologias de base de dados, como por exemplo Oracle para Aurora, Microsoft SQL para RDS MySQL e por aí vai. Então, quando você mistura dois engines de base de dados, você usa esse tipo de migração. Esse tipo de migração, ele pega então seus dados on-premises, faz uma conversão para um novo esquema de base de dados e aí sim imputa as informações para dentro da nova base de dados. E também fica sincronizando ali o tempo todo até você resolver fazer o cutover. Também faz migrações homogêneas, aí a gente está falando de migrações da mesma tecnologia, então Oracle para Oracle, MySQL para RDS MySQL. Aqui nesse tipo então de migração, você tem os dados on-premises, ele sincroniza essas informações com a base de dados na AWS, com o seu serviço de base de dados da AWS, mantém essa sincronização em andamento até o momento que você decidir fazer o cutover, ou seja, subir a base de dados na AWS e não usar mais a sua base de dados no seu on-premises. E esse serviço também é muito utilizado para disaster recovery de base de dados entre on-premises e a nuvem. Então você tem o seu servidor on-premises com a sua base de dados e sincroniza as informações com a nuvem e, quando necessário, você sobe essa base de dados na nuvem. Então já falamos de discovery, migração de servidores e migração de base de dados. Agora vamos entender um pouquinho como é que é a migração de arquivos, que é o serviço AWS Data Sync, que é o serviço que automatiza e acelera a migração de dados entre as soluções de storage on-premises e os serviços de storage da AWS. Os dados são encriptados na transmissão, então entre on-premises e AWS, através do TLS, para implementar mais segurança na transmissão dessas informações. E a origem pode ser diversa. Pode ser um sistema NFS, pode ser um SMB, pode ser um sistema de file system de Hadoop, pode ser um S3 Outpost que porventura esteja no seu on-premises, e Snowcone, que é um daqueles equipamentos que eu comentei com vocês do Snow Family, que é possível imputar os dados e aí transferir esses dados para dentro da AWS. Então aqui a gente tem alguns exemplos, então seja um file system ou um storage object, seja um S3 Outpost, seja um Snowcone, que é essa fotinha aqui, ó, que você coloca as informações aqui dentro, ele consegue também sincronizar com um S3, com um EFS ou com um sistema ESX. Aqui dentro do Snowcone você tem que fazer a instalação de um agente. E finalizamos a explicação dos serviços de migração. Então, servidores, base de dados, arquivos, um hub de informações para você conseguir encontrar os seus dados de discovery. E agora a gente vai para a prática. Na prática, então, eu vou demonstrar como é que a gente vai fazer a migração de uma máquina virtual rodando Ubuntu do meu ambiente VMware, que roda o vSphere 8, para a AWS. Para isso, eu vou usar o serviço de Application Migration Service, que é o serviço que possibilita migrar servidores.
Nós vamos usar a opção de Agent Based, então eu vou instalar um agente dentro do Linux. Esse agente vai começar a sincronizar as informações para a AWS. Quando as informações estiverem sincronizadas, a gente vai seguir então esse life cycle aqui de migração, que primeiro ele faz toda a leitura das informações. A partir do momento que as informações estão sincronizadas, ele fica possível de fazer um teste de migração. Você faz um teste de migração. Uma vez acontecendo esse teste com sucesso, você consegue fazer o cutover, ou seja, você migra realmente tudo para a AWS e para de usar o seu servidor on-premises. Então toma uma água, respira. Eu sei que foram muitas informações. As ideias dos meus vídeos realmente são fazer vídeos um pouco maiores, com mais informações, com mais conteúdo. Agora, na prática, a gente vai ver como tudo isso funciona. A gente vai praticar apenas um serviço, que é o serviço de Application Migration Service, mas ele é muito parecido, então você vai entender como é que é o ciclo de vida, como tudo isso funciona dentro da AWS. Bora lá! Então vamos agora para a parte mais legal, que é ver na prática como isso tudo funciona. Na prática a gente vai fazer uma migração de um servidor que está num vSphere 8, que é o vCenter mais OS XE8, num servidor on-premises. Vou migrar uma máquina virtual Ubuntu desse servidor on-premises para a AWS. Para isso, eu montei um guia com os passos um pouco mais macro, mas com passo a passo aqui de como que a gente vai fazer isso, para não nos perdermos durante todo o processo. Então, primeiro, o que nós vamos fazer? Vamos instalar o Apache no nosso servidor on-premises, nosso servidor virtual on-premises. Esse Apache eu vou usar para a gente fazer os testes durante a migração. Então, a gente vai testar lá no on-premises se o Apache está funcionando, e depois vamos testar lá na AWS se o Apache também está funcionando, para a gente simular um servidor web. E vamos também instalar o agente de migração nesse servidor, que vai ser o responsável por fazer o sincronismo das informações entre on-premises e a AWS. Depois disso, a gente vai finalizar a primeira sincronização das informações do servidor on-premises para a AWS. Eu vou mostrar para vocês o que acontece nesse processo. Nós vamos fazer a primeira migração, que é o teste. Então, um dos passos da migração é testar se o servidor consegue subir com sucesso na AWS e verificar se a aplicação está funcionando, se as coisas nesse servidor estão funcionando. É o primeiro passo, um dos primeiros passos na migração. Uma vez que a gente consegue fazer os testes, a gente já pode fazer o cutover, que é migrar definitivamente o servidor do on-premises para a AWS. Depois disso, nós vamos fazer um teste no Apache para ver se está tudo funcionando, se a emulação, se a simulação de um servidor web está funcionando, e também vamos acessar o sistema operacional nesse servidor aí já lá na AWS. Depois disso, nós vamos arquivar nossa migração e vamos limpar o ambiente para a gente não ter nenhum tipo de cobrança indevida. É tudo isso que a gente vai fazer. É um processo que não é tão rápido, então nesse vídeo vai ter uma série de cortes, mas eu vou avisando vocês quando isso acontecer, para ficar um pouco mais dinâmico, para vocês não ter que esperar finalizar a sincronização, finalizar as coisas acontecer. Então a gente vai iniciar o step by step, os passos são um pouquinho mais demorados, eu vou cortar o vídeo e no final a gente vai ver o resultado. Mais tranquilo, eu vou avisando vocês, vai ser super tranquilo de acompanhar todo esse processo. Vamos lá, vamos começar. Então o primeiro passo é, vou acessar o meu servidor lá no on-premises, vou instalar o Apache e o agente de imigração. Então aqui está meu ambiente on-premises, eu tenho um vSphere 8.0, nesse vSphere tem o vCenter, que é essa tela que vocês estão vendo, e eu tenho dois servidores físicos. É nesses servidores físicos que rodam as máquinas virtuais. A máquina virtual que nós vamos migrar é esse aqui, é a Ubuntu MIG. Então ela já está aqui, ela está funcionando, já está com o sistema operacional configurado e instalado. Tem aqui o sistema operacional, tem algumas informações aqui de CPU, então essa máquina tem duas CPUs, tem 2 GB de memória e ela está usando agora quase 7 GB de espaço no storage. Relembrando, o primeiro passo é a gente instalar o Apache para a gente testar se isso tudo vai funcionar e simular um servidor web nesse processo de migração. Vou vir aqui, eu já tenho uma configuração aqui no put para esse servidor, já está aqui aberto, então eu já estou com o meu usuário dentro do sistema operacional,
e vou instalar o Apache. Para instalar o Apache, o comando é sudo apt install apache 2 -y. Então esse é o comando aqui para a gente instalar o Apache. Vou digitar a senha e agora eu vou aguardar o Apache ser instalado. Vai demorar uns minutinhos, poucos minutos, e eu vou cortar o vídeo e assim que o Apache finalizar a instalação, eu volto com o vídeo para vocês. Ok? Foi rápido. O Apache já finalizou a instalação. A gente consegue ver aqui que a instalação já finalizou no sistema operacional. Eu vou fechar aqui e a gente vai acessar esse Apache. Para isso eu vou copiar o IP, vou abrir uma nova aba e vou copiar aqui o endereço IP do meu servidor que está on-premises. É esse cara aqui. Pronto. A gente já consegue ver que o Apache foi instalado e o Apache está funcionando. É uma forma simples da gente verificar durante o processo se o servidor, quando subir lá na AWS, também vai estar funcionando. Na AWS, quando acessar o IP público, é preciso também acessar o Apache. Voltando aqui para o nosso guia, nós o que acabamos de fazer? Instalamos instalamos o Apache. Próximo passo, instalar o agente de migração. Para isso, agora eu preciso acessar o console da AWS, fazer uns comandos, e esses comandos eu vou executar na minha máquina que está on-premises, no Ubuntu que está on-premises. Aí ele vai fazer o download do agente e vai fazer a instalação do agente. Então vamos acessar agora o console da AWS. No console da AWS, o serviço que nós temos que procurar para fazer a migração de um servidor é o Application Migration Service. Esse serviço aqui que é o responsável por fazer as migrações de servidores de on-premises para a AWS. Vou clicar nele e vai abrir a tela do serviço para a gente. Aqui, então, a gente tem a opção de servidor de origem, que é essa opção aqui. Aqui nós vamos clicar em adicionar um servidor, que é o servidor que nós queremos migrar lá do on-premises para a AWS. Na tela de adicionar o servidor, primeira coisa, eu vou selecionar o sistema operacional, já está correto, é o Linux. Eu quero que ele faça a replicação de todos os discos, no meu caso eu só tenho um disco, então ok, vai fazer a replicação de um disco. E aqui eu preciso colocar duas informações, a chave de acesso e o meu acesso secreto, minha chave de acesso secreto. Então eu vou pegar essas duas informações da minha conta da AWS, do meu login da AWS, e vou colocar aqui nesses dois campos. Depois que eu faço isso, depois que eu ponho essas duas informações aqui na tela, eu tenho que executar dois passos. O primeiro é baixar o instalador, copiando esse comando aqui, que a AWS já monta pra gente, e depois fazer a instalação e as configurações do agente, que é esse outro comando que a AWS também já disponibiliza aqui pra gente. Então, vou copiar esse comando, nosso primeiro comando, vou voltar lá para o servidor do on-premises, que está aqui, vou acessar o sistema operacional e vou copiar o comando que eu acabei de pegar lá do serviço de migração da AWS. Dou um Enter e ele vai fazer a instalação. Já foi, a instalação foi super rápida. O que demora um pouquinho mais agora vai ser... Ele fez o download, né? Ele não fez a instalação, ele fez o download. E o que demora um pouquinho mais é a instalação e a primeira sincronização, vocês vão perceber. Então vou voltar novamente lá na AWS e vou executar o segundo comando, que é esse comando aqui do passo 6. Esse comando aqui. Então eu vou copiar o comando com esse botão, vou voltar no nosso servidor, vou colar o comando aqui e vou dar um Enter. Esse comando, essa instalação, essa configuração, vai demorar alguns minutos. Ela vai fazer algumas coisas na AWS, vai criar um EC2 de sincronismo, vocês vão perceber assim que esse negócio todo aqui terminar. Então eu vou pausar o vídeo aqui, até que tudo seja instalado. Assim que instalar, eu já volto o vídeo
com os próximos passos. Depois de alguns minutos, como deveria ser, ele fez a instalação do agente aqui na nossa máquina que está no vSphere 8. Aqui temos algumas informações interessantes, que ele está replicando todos os volumes. E aqui ele dá outra informação que agora eu tenho um servidor ativo, replicando com a AWS, no total de 150, que é a minha cota. Então eu posso ter até 150 servidores replicando nesse processo de migração ao mesmo tempo. Então aqui o on-premises finalizou o que a gente deveria fazer. Voltando aqui no nosso guia, vamos marcar o nosso primeiro item como concluído. Vou pintar de verdinho. O que nós temos que fazer agora? Aguardar a finalização do primeiro sincronismo. Como é que a gente faz isso? Não faz muita coisa, a gente tem que esperar mesmo. Então aqui, voltando para o nosso painel principal de migração do serviço de Application Migration Service, nós já vemos que o nosso servidor está aqui, mas ele está no estado não pronto. Ou seja, ele está aguardando com que a primeira sincronização das informações lá do meu on-premises chegue tudo aqui na AWS, para aí sim a gente seguir com as migrações, com os demais passos da migração. Se eu clicar aqui no servidor, eu consigo ver que ele está no ciclo de vida não pronto. O nosso objetivo é chegar aqui. Então a gente está no primeiro passo do ciclo de vida. E aqui ele mostra para a gente o progresso da replicação. Ainda está 0%, que acabou de iniciar a replicação. Vamos ter que aguardar alguns minutos. Aqui a gente vai replicar cerca de 8 GB, vai demorar cerca de 20, 30 minutos, por conta da minha conexão com a internet e tudo mais. Então eu vou pausar o vídeo aqui, e assim que finalizar a replicação, a gente volta com o vídeo e entende o que aconteceu aqui em segundo plano nessa replicação. Então até já. Voltando só para mostrar algumas informações que é possível de ver aqui durante o processo de sincronização. Então ele está mostrando aqui o progresso da replicação. No momento nós já replicamos 35% das minhas informações on-premises para a AWS. Faltam 9 minutos. E aqui está o armazenamento total replicado até o momento. Então acabou de mudar para 3.24 de 8 GB. E o tipo de replicação. Então uma replicação baseada em agente. Então aguenta mais uns minutinhos, assim que finalizar 100%, eu volto com o vídeo. Então a replicação finalizou. A gente consegue ver por esse status aqui que a replicação inicial foi concluída. O total replicado foi 8 GB de um lado para o outro. Demorou 25 minutos. E se repararmos aqui no ciclo de vida, pulou para pronto para testes. Antes de seguir com o próximo passo da nossa migração, queria mostrar para vocês algumas informações nesses painéis que tem aqui no serviço de migração de servidores. Então, nós temos algumas informações do servidor. Aqui a gente consegue ver o nome do host, é o mesmo nome que está lá no vCenter. Nós conseguimos ver o tipo de sistema operacional. Nós conseguimos ver a CPU, a quantidade de CPU, a quantidade de memória e os discos. E o tipo de instância que a AWS recomenda para quando for migrar o servidor para a AWS. Além disso, nós temos as configurações do disco, qual é o tipo de disco e a quantidade de armazenamento dos discos. Temos a configuração da replicação e temos as configurações de execução. E aqui tem uma coisa muito interessante que a AWS recomendou esse servidor aqui para a gente, para quando a gente for migrar e subir ele na AWS. Mas você consegue modificar as características desse servidor nesse botão modificar. Então se de repente você não achou que a recomendação da AWS é uma recomendação boa para a sua aplicação, você consegue modificar aqui e alterar essas informações que está aqui no modelo sugerido pela AWS na hora que você for subir sua instância EC2. Além disso, você vai reparar, se você entrar nas suas instâncias EC2, que tem uma instância nova aqui, uma instância de replicação. Essa instância que faz a replicação das informações entre o seu on-premises e a AWS, e também faz a gestão dos volumes. Então ela cria uma série de volumes aqui, de replicação, e esses volumes geram snapshot. Então no final das contas,
Quando você subir o seu servidor de um lado para o outro, ele é tudo baseado nos snapshots que esse servidor EC2 está fazendo essa gestão de comunicação, dos volumes e da geração dos snapshots. Então não se assustem quando vocês verem que tem um servidor EC2 aqui em execução. É para isso, para fazer essa sincronização e gestão dos snapshots. Voltando para o nosso mapa de atividades, nós já concluímos o primeiro sincronismo, né? Finalizamos o primeiro sincronismo. Agora está na hora de fazer o teste da migração. Esse teste de migração ele vai subir uma instância Ubuntu na AWS com a sua aplicação, com as suas informações que está lá on-premises, para você testar se a aplicação está funcionando, se o SSOS está funcionando, antes de fazer a migração final. Então é isso que nós vamos fazer agora, o teste da migração. Para isso, vamos voltar aqui no nosso painel de migração dos servidores. No painel principal, a gente já consegue ver qual que é o nome do nosso servidor, qual é o ciclo de vida que o nosso servidor está agora, ele está pronto para teste, ele está íntegro, o último snapshot foi há 15 minutos, e a próxima etapa do ciclo de vida da migração é executar o teste da instância. É isso que nós vamos fazer agora, selecionando aqui o servidor e clicando executar, clicando aqui em testes e substituição e selecionando a opção executar teste de instância. Vai abrir a janela e você clica em executar. Para você acompanhar o que está acontecendo, você clica no servidor e aqui ele vai mostrar para a gente o atual status dele no ciclo de vida de migração. Então ele está em teste em andamento, está em execução agora, então ele vai fazer uma série de tarefas em background para subir essa instância para fazer testes na AWS. E você consegue acompanhar o que está acontecendo por isso aqui, por os jobs que estão executando em segundo plano. Então, se você clicar aqui e abrir uma nova guia, é possível de ver o passo a passo do que está acontecendo. Então, conforme vai acontecendo as coisas, ele vai adicionando aqui as atividades que ele está fazendo. No final das contas, o que ele vai fazer no final de tudo isso é subir uma instância EC2, Ubuntu, para você fazer os testes da sua aplicação. Para agora, não tem muito o que a gente fazer, temos que aguardar esse passo aqui acontecer. Então, de novo, eu vou pausar o vídeo e assim que isso finalizar, eu volto para a gente ver qual foi o resultado. Finalizou nossos testes. Então, o teste continua em andamento, mas a instância já foi inicializada. A gente consegue ver aqui o status da execução. E voltando aqui para o nosso painel de jobs, o que a gente consegue perceber que aconteceu nesse processo de migração, nesse passo de migração? Então, ele obteve um snapshot atualizado e subiu uma instância EC2 com êxito, chamada Ubuntu MIG. Então, se a gente for agora olhar as nossas instâncias EC2, vamos ver que nós temos uma instância Ubuntu MIG aqui criada e em execução. Tem os IPs, tem os processadores, está tudo aqui na nossa instância. E subiu como uma C5 Large, como ele já tinha recomendado quando a gente fez o primeiro sincronismo. Agora é o momento da migração que você faz os testes. Então você acessa a aplicação, acessa o sistema operacional, vê se está tudo funcionando para seguir com o próximo passo do processo de migração. No nosso caso, para o vídeo não ficar muito gigante, eu não vou fazer esse passo de testes, eu vou já seguir para o próximo passo e a gente vai testar lá no final para ver se o servidor subiu com sucesso. Então vamos agora voltar e executar o próximo passo da nossa migração. Voltando aqui então no painel principal, a gente consegue ver algumas coisas aqui, nosso servidor Ubuntu, o teste está em andamento e o próximo passo é marcar pronto para substituição. Quando eu marcar isso, ele vai terminar a instância que ele subiu, então ele termina essa instância aqui que ele subiu e vai aguardar a gente seguir para o próximo passo, que é iniciar o cutover dessa instância que ele vai subir uma nova instância. Vamos fazer isso então. Então vou selecionar aqui a nossa instância. Uma coisa importante de notar é que toda vez que a gente for executar algum passo da nossa migração, a gente consegue voltar para o passo anterior. Então imagine que você fez os testes de execução dessa sua instância e alguma coisa não deu certo e você não quer seguir com as migrações dessa instância, quer voltar para o passo anterior para fazer algum ajuste. Então você consegue fazer isso e voltar isso para pronto para testes. No nosso caso, o que a gente quer é
ir para o próximo passo. Então eu vou marcar como pronto para substituição essa nossa instância. Vou clicar aqui então nessa opção, vou continuar, vou clicar no nosso servidor e ele já marcou aqui pronto para substituição. Agora a gente tem que aguardar alguns minutos, porque ele vai terminar aquela instância EC2 que ele subiu de teste. Então assim que ele terminar essa instância, eu volto com o vídeo e a gente segue para o próximo passo. Depois de alguns minutos, a instância Ubuntu MIG, que foi a instância que foi criada para fazer os testes, já está encerrada. Com isso, a gente consegue seguir com os nossos passos de migração. Vou voltar aqui no nosso guia. Então, o nosso teste foi executado com sucesso. Vou marcar como verde. E a gente vai começar a fase de cutover. Isso significa que a gente está seguindo para o final da migração. Então, alguns passos que a gente vai fazer agora para subir a instância definitiva na AWS. Para isso, eu vou voltar no nosso painel principal do serviço de migração de servidores. Vou selecionar o nosso servidor Ubuntu MIG. Aqui no botão Testes e Substituição, ele fala aqui a próxima etapa, a gente iniciar a substituição. Vou clicar e vou executar a instância de substituição. Ele vai abrir essa janela, a gente vai clicar em executar. Vou clicar aqui no nosso servidor e a gente vai ver que ele está no penúltimo estado aqui do ciclo de vida de migração e a gente consegue acompanhar tudo que ele está fazendo aqui pelos jobs que estão sendo executados em segundo plano na AWS. Então, clicando aqui e abrindo nova guia, a gente vai conseguir acompanhar o passo a passo da instância EC2 definitiva na AWS. De novo, vai demorar alguns minutos, então vou cortar novamente esse vídeo e assim que finalizar todos os passos de criação da instância definitiva no EC2, eu volto aqui com o vídeo. Pronto, a substituição já finalizou, então foi executada com êxito. Se nós formos vermos os jobs, estão aqui todas as atividades que foram executadas. Então, de novo, foi um novo snapshot. E no final, ele criou a instância EC2 com o nome Ubuntu MIG. Teoricamente, essa é a instância final. Ela ainda está sincronizando, então, enquanto ela estiver em todo esse ciclo de vida aqui, até substituição em andamento, a instância está sincronizando as informações entre on-premises e AWS. A partir do momento que ela for para substituição concluída, significa que a gente fez o cutover definitivo, ou seja, não está havendo mais sincronização e a instância na AWS tem que ser a instância definitiva para usar como a nova instância de produção para suas aplicações. Olhando aqui então para a nossa instância EC2, ela já subiu, Ubuntu MIG, C5 Large. Chegou a hora então da gente fazer os testes. Então aqui no nosso guia, a gente ainda está aqui na migração, a gente não finalizou o cutover, né? Ainda está fazendo a sincronização, mas já é possível fazer os testes aqui, tanto da Apache quanto de acesso ao sistema operacional. Então isso é o que a gente vai fazer agora. Os testes para entender se o Apache está funcionando, se eu consigo acessar o sistema operacional, para definitivamente cortar o sincronismo entre as duas instâncias, uma que está on-premises e outra que está na AWS. Para fazer os testes, eu vou então selecionar minha instância. Vamos reparar que não tem IP público, então eu vou associar o IP público para essa instância e aí sim fazer os testes. Para associar o IP público, eu venho aqui em IP elásticos, nessa opção aqui, e vou alocar um endereço IP elástico. Não preciso alterar nada aqui, vou clicar em alocar, vou selecionar o IP que ele acabou de criar, venho em ações e vou associar esse endereço IP elástico com a nossa instância EC2. Então a nossa instância Ubuntu MIG, então essa instância aqui, é a instância que eu quero associar esse IP público. Clique em associar. Ao voltar na nossa instância, no Ubuntu MIG, a gente selecionando ela, a gente vai perceber que o IP público já está adicionado. Para eu ter acesso ao sistema operacional e para eu ter acesso ao Apache,
eu preciso com que meu grupo de segurança permita esses acessos. Então, eu vou clicar aqui em segurança e vou verificar se o grupo de segurança permite esses acessos. A gente vai ver que no meu grupo que eu tenho aqui configurado no meu ambiente, eu já tenho acesso SSH na porta 22 e também já tenho acesso HTTP na porta 80. Então, não preciso fazer nada. No seu caso, caso o seu grupo não tenha esses acessos, você tem que configurar o acesso, então, para concluir os testes. O meu primeiro teste vai ser acessar o sistema operacional. Então, eu vim aqui no put, vou digitar o IP público e vou tentar conectar nesse IP. Vou digitar o login, o mesmo login e senha da minha instância on-premises, e ok. Já consigo perceber que o acesso ao sistema operacional está ok, e aqui eu consigo verificar se meus serviços estão em execução, os logs e tudo mais. O outro teste que a gente pode fazer é voltando aqui, com esse IP eu posso abrir uma outra aba e verificar se meu Apache está funcionando. Então o IP da AWS, que é o IP final 228, eu venho aqui e verifico se o Apache está respondendo. E está. Então, está tudo funcionando. Com isso, a gente consegue entender que a instância está com a aplicação em execução, o SO está acessível, significa que eu posso agora dar o último passo da nossa migração, que é fazer o cutover. Voltando aqui para o nosso guia, então eu já fiz os testes, inverti a ordem aqui, mas está tudo bem, então a gente já fez os testes, e eu vou executar o último passo do cutover, que é cortar a sincronização das informações entre a minha instância que está no on-premises com a AWS. Para isso, eu volto então no nosso painel principal, onde está o nosso servidor Ubuntu. A substituição está em andamento, esse é o ciclo de vida atual. E o próximo passo é finalizar a substituição. Então, isso que nós vamos fazer agora, eu clico aqui, testes e substituição, e finaliza a substituição. Clique em finalizar. E é isso. Então ele já não está mais fazendo a sincronização com o meu on-premise. Significa que agora a minha instância de produção é a instância que está na AWS. Com isso, nós também finalizamos esse passo aqui de cutover. O próximo passo, eu vou arquivar a minha migração no meu painel de controle. Então aqui no meu painel de controle eu tenho a minha instância, ela já está desconectada, ou seja, não está mais fazendo nenhuma sincronização e a substituição foi concluída. Se você quiser, você pode remover essa informação daqui, para que as próximas migrações você consiga fazer. Então você clica aqui em Ubuntu, clica em Ações e aqui você marca como arquivado, ou seja, esse servidor vai lá para o estado arquivado e não fica mais aparecendo aqui para você. Você clica aqui, marcar como arquivado, arquivar e ok, já não tem mais nenhum servidor aqui. Lembra que eu falei para vocês lá no nosso workflow que nós podemos fazer migrações de ondas e tudo mais? Então você consegue criar ondas aqui de migração e agrupar os servidores. Então imagina que você tenha mais de um servidor numa onda 1, por exemplo, como é esse exemplo aqui, mais de um servidor numa onda, você cria os servidores e agrupa eles aqui nas waves. Então a wave 1 pode ter 1, 2, 3, 4, 5 servidores, a onda 2 pode ter 1, 2, 3, 4, 5 servidores. Aí, ao invés de você fazer servidor por servidor, você pode vir aqui nas ondas e fazer as mesmas ações que é possível fazer quando você está fazendo para um servidor, só que aqui você vai agrupar servidores e vai fazer tudo de uma vez só. Vamos voltar aqui no nosso guia. Já foi arquivado. E aí a nossa migração praticamente finalizou. Para o nosso ambiente, caso você esteja também executando isso no seu laboratório, o ideal agora é fazer uma limpeza do ambiente. Então nós temos que limpar algumas coisas. A primeira coisa é o IP, né? Então eu adicionei um IP público aqui para a gente fazer os testes. Então eu vou clicar em IP elásticos e vou limpar isso. Vou primeiro desassociar o endereço IP elástico. Desassociar. E depois vou dar um release, vou liberar o IP elástico. Pronto, já não tenho mais nenhum IP aqui. Vou nas minhas instâncias EC2.
e vou terminar, encerrar todas essas instâncias aqui, para não ficar nenhum resquício da minha migração e não ser cobrado indevidamente. Então as instâncias estão já em processo de encerramento. E além disso, é criado vários volumes, né? Essas instâncias criam volumes de replicação, de conversão, o próprio volume da Ubuntu MIG. Isso tudo você tem que então remover. Para isso você seleciona todos os seus volumes, clique em ações, excluir volume, digita excluir. Pronto, você já não tem mais nenhum volume. Tem alguns snapshots, então vamos também excluir todos esses snapshots. E já também não temos mais nenhum snapshot. Então, limpamos os IPs, limpamos as instâncias EC2 e limpamos os volumes e snapshot. Com isso a gente finaliza a prática. E era isso que eu queria demonstrar para vocês. Essa prática eu acho que é uma prática bem legal para a gente ver como é que isso funciona, a migração de um servidor de on-premises para a AWS. Não necessariamente você precisa utilizar as ferramentas da AWS para fazer migração de servidores. Você consegue utilizar, por exemplo, o Vim, ou você consegue utilizar um Zerto. Então são aplicações que também você consegue fazer essa mesma atividade, só que de outras maneiras. Espero que esse vídeo ajude você em alguma forma e até o próximo.